Usar inteligência artificial sem inteligência humana, ou seja, sem consciência, sem pensamento crítico, sem intencionalidade educativa, é o maior erro que um educador ou educando comete. Sem inteligência humana, sem consciência, sem juízo, nenhuma tecnologia deveria ser usada. Por exemplo, porque a tecnologia carro, transporte, mata anualmente no mundo mais de 1 milhão de pessoas no trânsito. Assim também já está acontecendo com quem usa as tecnologias com inteligência artificial sem consciência, sem pensamento crítico, sem intencionalidade educativa, pedagógica. Caro professor do curso IA para professor, e você que ainda vai participar, para início de papo, ensinar o estudante a pensar com criticidade e autonomia deve ser uma das principais atividades do professor em sala de aula. Se o educador não fizer isso, as mídias digitais das Big Techs ensinarão o que pensar e como pensar. E quando isso acontece, todos nós sabemos o que já está acontecendo e o que poderá acontecer de forma mais brutal nos próximos anos. Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Eu sou o professor Talvaci, mentor do curso Inteligência Artificial para Professor. Aqui vamos elaborar algumas questões urgentes e emergentes. Como ensinar e aprender na era das IAs generativas? Querido educador, por favor, pare alguns instantes e vamos juntos problematizar. Elaborei algumas questões a partir daquilo que venho conversando e aprendendo no curso. São questões centrais e queria contar com a sua companhia. As respostas pensadas aqui não são verdades dogmatizadas, são pontos de vista a partir do meu chão de sala de aula e, lógico, das recentes pesquisas que venho fazendo sobre a revolução silenciosa que está acontecendo na emergente era das IAs generativas. Vem comigo. Destaco aqui alguns livros, é lógico, além das leituras dos livros, venho também dialogando muito com as IAs generativas. Esses livros aí, dois, vocês percebem que vêm de um argentino neurocientista, esse primeiro e esse último aí dos slides, ele trabalha nesse campo da neurociência e educação, neurotécnico e educação. Ele apresenta aí muitos insights interessantes. E eu, como graduando em psicologia, também tenho lido muito sobre a neurociência para entender como o nosso cérebro aprende na atual sociedade rede. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Como a neurociência está sendo aplicada na educação para melhorar os processos de ensino-aprendizagem? A neurociência está sendo aplicada na educação ao fornecer insights sobre como o cérebro aprende, permitindo o desenvolvimento de métodos de ensino mais eficazes e personalizados. Por exemplo, pesquisas neurocientíficas ajudam a entender como a atenção, a memória e a motivação influenciam o aprendizado, o que permite a criação de ambientes educacionais que otimizam esses processos. Além disso, o conhecimento sobre neuroplasticidade, como o cérebro se adapta a novas informações, é usado para desenvolver abordagens que reforçam o aprendizado contínuo e adaptativo. Ao aplicar esses princípios, a educação pode ser ajustada para atender melhor às necessidades individuais dos alunos, melhorando
tanto a retenção de conhecimento quanto o engajamento no processo de aprendizagem. E como o cérebro aprende e processa informações, especialmente em um mundo cada vez mais hiperconectado on-life. Atenção, não é online, é on-life. O cérebro aprende e processa informações através de uma complexa rede de neurônios que se conectam e comunicam entre si, fortalecendo sinapses com bases na repetição e na relevância das informações. Em um mundo hiperconectado ou on-life, o cérebro é constantemente bombardeado por estímulos e dados, o que pode tanto facilitar o aprendizado pela abundância de informações, quanto dificultá-lo pela sobrecarga cognitiva. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se adaptar e reorganizar suas conexões, é fundamental nesse contexto, pois permite que ele se ajuste às novas formas de aprendizado digital e às multitarefas. No entanto, é fundamental equilibrar a exposição a estímulos digitais com práticas que promovam a atenção focada e o processamento profundo para evitar a superficialidade no aprendizado. Essas ferramentas estão transformando os ambientes educacionais ao possibilitar a criação de experiências de aprendizado mais personalizadas, interativas e acessíveis. Elas permitem que os conteúdos sejam adaptados em tempo real às necessidades e interesses dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente. Além disso, essas IAs podem automatizar tarefas administrativas e de avaliação, liberando mais tempo para que educadores se concentrem em interações pedagógicas significativas. As IAs generativas também promovem o desenvolvimento de habilidades essenciais para o futuro, como criatividade, resolução de problemas, pensamento crítico, ao permitir que os alunos explorem e experimentem em ambientes virtuais de aprendizado. Como adaptar os currículos na comunidade educativa para melhor incorporar as descobertas da neurociência e integrar eficazmente as tecnologias com IA? Para adaptar os currículos, é essencial adotar uma abordagem multidisciplinar e flexível. Primeiramente, o currículo deve incorporar princípios de neurociência que promovam métodos de ensino centrados no aluno, como o aprendizado ativo, a personalização do ensino, a promoção de habilidades socioemocionais. Além disso, é importante incluir treinamento em competências digitais e éticas, capacitando tanto alunos quanto educadores a utilizar as tecnologias de IA de maneira crítica e responsável. A integração de inteligência artificial no currículo deve focar em complementar o ensino tradicional, oferecendo ferramentas que personalizem o aprendizado, apoiem a criatividade e melhore a resolução de problemas. Essa adaptação requer uma revisão contínua para garantir que os currículos permaneçam relevantes e alinhados com as necessidades futuras dos estudantes. E quais são os desafios enfrentados pelos educadores na integração dessas novas tecnologias digitais e das oportunidades que elas oferecem para personalizar e melhorar a aprendizagem? Os educadores enfrentam vários desafios na integração de novas tecnologias digitais
incluindo a necessidade de treinamento adequado para usar essas ferramentas de forma eficaz e a dificuldade em manter-se atualizado com a rápida evolução tecnológica. Além disso, há o desafio de equilibrar o uso de tecnologias com abordagens pedagógicas tradicionais, garantindo que a personalização e melhoria da aprendizagem não se tornem excessivamente dependentes de ferramentas digitais. Outro desafio é lidar com a desigualdade no acesso às tecnologias, que pode acentuar mais ainda as disparidades educacionais. E, finalmente, os educadores também precisam navegar questões éticas e de privacidade ao utilizar dados dos alunos para personalizar o ensino, garantindo que essas práticas sejam transparentes e seguras. Divórcio, dissonância. Qual dissonância cognitiva os professores percebem entre sua formação na faculdade, lá atrás, e a realidade das aulas, onde as tecnologias com IA desempenham um papel cada vez mais central? Os professores aqui frequentemente percebem uma dissonância cognitiva entre a formação que receberam na faculdade e a realidade hoje de sala de aula. Na formação tradicional, o foco geralmente está em métodos de ensino convencionais e na gestão de sala de aula, enquanto a rápida evolução tecnológica exige novas competências digitais e pedagógicas que muitos educadores não tiveram a oportunidade de desenvolver plenamente. Essa dissonância se manifesta na dificuldade em integrar efetivamente as IAs e outras tecnologias digitais no processo de ensino, bem como na insegurança sobre como utilizá-las para personalizar o aprendizado de maneira ética e eficaz. Portanto, professores podem se sentir despreparados para lidar com as expectativas de um ambiente educacional cada vez mais digitalizado, o que exige um esforço contínuo de atualização e de adaptação profissional. Próxima pergunta: se o conhecimento agora circula livremente fora das instituições escolares, qual é o papel da escola na sociedade contemporânea? Mesmo com o conhecimento circulando livremente fora das instituições escolares, o papel da escola na sociedade contemporânea permanece fundamental, mas com um foco que vai além da simples transmissão de informação. As escolas se tornam espaços essenciais para o desenvolvimento de habilidades críticas, como pensamento analítico, resolução de problemas, colaboração, cidadania digital e muitos outros. Elas também desempenham um papel fundamental na formação do caráter e das habilidades socioemocionais dos alunos, promovendo valores como ética, empatia e responsabilidade. Além disso, as escolas oferecem um ambiente estruturado, onde o aprendizado é guiado, avaliado e contextualizado, ajudando os alunos a navegar e discernir o vasto mar de informações disponíveis. Em suma, a escola continua a ser um espaço central para a formação integral dos indivíduos e para a construção de uma sociedade informada e ética. Quais competências os professores devem desenvolver para preparar os estudantes que representam a futura geração de profissionais? Para preparar esses estudantes que representam o futuro profissional, os professores devem desenvolver
as seguintes competências. Primeira, alfabetização digital, domínio de tecnologias digitais e de inteligência artificial, além de compreender como integrá-las de maneira pedagógica, preparando os alunos para um ambiente de trabalho cada vez mais tecnológico. Segunda habilidade, pensamento crítico e resolução de problemas. Habilidades em ensinar os alunos a analisar situações complexas, questionar informações, encontrar soluções inovadoras para problemas, são competências fundamentais em qualquer profissão. Terceira habilidade, comunicação eficaz. Capacidade de ensinar e promover habilidades de comunicação clara e eficaz, tanto verbal quanto escrita, adaptada a diferentes contextos e públicos. Outra habilidade é a colaboração e trabalho em equipe. Competências para incentivar e guiar a colaboração entre alunos, preparando-os para ambientes de trabalho que valorizam a cooperação e o trabalho em equipe. Criatividade e inovação. Estimular a criatividade e a capacidade de inovar. Habilidades essenciais em um mundo onde a adaptabilidade e a originalidade são cada vez mais valorizadas. Outra habilidade são as competências socioemocionais. Portanto, o desenvolvimento da inteligência emocional, da empatia, habilidades de relacionamento interpessoais são essenciais para o sucesso profissional e pessoal. A consciência ética e responsabilidade social, ou seja, ensinar a importância da ética no uso de tecnologias e no comportamento profissional, preparando os alunos para serem cidadãos responsáveis e profissionais éticos. E claro, por último, o aprendizado contínuo. Promover uma mentalidade de aprendizado ao longo da vida, incentivando a curiosidade e a adaptação constante a novas informações e tecnologias. Próxima pergunta: qual infraestrutura é necessária para que os ambientes acadêmicos, sobretudo os de nível superior, eduquem no espírito do seu tempo, através da tríade pesquisa, ensino e extensão? Atenção, sugiro que vocês contemplem em cada pergunta as imagens que estão ao lado. Todas elas foram elaboradas pela inteligência artificial. Portanto, a imagem tem tudo a ver com o teor da resposta. Há um casamento aí muito próximo. Vamos para a resposta dessa pergunta sobre a infraestrutura. Para que os ambientes acadêmicos de nível superior possam educar no espírito do seu tempo, a infraestrutura necessária deve ser robusta, integrada e orientada para a tríade pesquisa, ensino e extensão. Os elementos essenciais dessa infraestrutura incluem: primeiro, tecnologia. Instalações equipadas com tecnologias de ponta, como laboratórios de última geração, acesso a plataformas de IA, ferramenta de análise de Big Data e ambientes de aprendizagem virtual. Isso garante que os alunos e professores possam trabalhar com as mesmas ferramentas que encontrarão no mercado de trabalho. Segundo, conectividade e acesso. Lógico, rede de internet de alta velocidade e acesso a recursos digitais como bibliotecas virtuais, banco de dados acadêmicos, softwares especializados. Tudo isso é fundamental para suportar a pesquisa colaborativa, o ensino híbrido e as atividades de extensão.
Depois, espaços colaborativos, como visualizamos na imagem, áreas projetadas para colaboração interdisciplinar, como salas de aula flexíveis, espaço de coworking que incentivam o intercâmbio de ideias entre estudantes, professores e a comunidade externa. Outro aspecto é o apoio à pesquisa e inovação, infraestrutura para apoiar a pesquisa, como centro de pesquisas dedicados, incubadora de startups, acesso a financiamento e parcerias com a indústria. Isso permite que o ensino e a extensão sejam informados pelas mais recentes descobertas científicas e tecnológicas. Outro aspecto é a questão da sustentabilidade e responsabilidade social. Na imagem a gente visualiza muito bem o aspecto do meio ambiente, infraestruturas que promovem práticas sustentáveis e uma consciência social, como edifícios ecológicos, sistemas de gestão de resíduos, programas que incentivem o engajamento comunitário e a aplicação prática do conhecimento para resolver problemas sociais e ambientais. E, lógico, o desenvolvimento continuado dos educadores, a formação permanente, programas de capacitação contínua para professores e pesquisadores, garantindo que estejam atualizados com as últimas metodologias pedagógicas, tecnologias emergentes e tendências de pesquisa. Próxima pergunta: quais comportamentos a comunidade educacional deve incentivar ou desincentivar na apropriação das novas tecnologias? Primeiro, com relação ao incentivo, a comunidade educacional deve incentivar a curiosidade e aprendizado contínuo. Ou seja, incentivar uma atitude de curiosidade onde educadores e alunos estejam sempre dispostos a aprender sobre novas tecnologias e suas aplicações. Portanto, lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida. Segundo aspecto a incentivar é o pensamento crítico, promover o uso crítico das tecnologias, ensinando a avaliar a qualidade das informações, questionar algoritmos, entender as limitações e potenciais vieses das ferramentas digitais. Depois, a questão da colaboração e compartilhamento de conhecimento, fomentar a colaboração entre membros da comunidade educativa, o compartilhamento de boas práticas no uso de tecnologias, criando aí uma cultura de aprendizado coletivo. Ética digital e responsabilidade, incentivar, portanto, a consciência ética no uso das tecnologias, incluindo aí o respeito à privacidade, uso responsável dos dados, compreensão das implicações sociais e éticas das decisões automatizadas. Inovação e criatividade são aspectos também para incentivar, para promover na comunidade educacional, encorajando a exploração de novas ideias e soluções para problemas educacionais e sociais. E agora, comportamentos a desincentivar. Primeiro, dependência excessiva da tecnologia. Desincentivar a dependência excessiva em detrimento das habilidades fundamentais, como pensamento crítico, leitura e escrita, e as interações humanas face a face, que são insubstituíveis. Segundo, a superficialidade do aprendizado, evitar o uso das tecnologias que promovem um aprendizado superficial, onde a informação é consumida rapidamente, sem reflexão profunda ou entendimento crítico. Uso desinformado ou irresponsável, desencorajar o uso de tecnologia sem uma compreensão clara de seu funcionamento, riscos, implicações
incluindo a disseminação de informações não verificadas ou o uso de IA sem consideração pelas questões éticas. Outro aspecto a desincentivar é o isolamento social, devido ao uso excessivo de tecnologias, promovendo muitas vezes aí um desequilíbrio também no processo de aprendizagem, nas interações presenciais. E, por último, resistência à mudança. Desencorajar a resistência inflexível às novas tecnologias. Ao invés disso, promover uma mentalidade aberta à inovação, mesmo que envolva sair da zona de conforto. Próxima pergunta: que atividades os estudantes devem ser autorizados ou desautorizados a fazer com as IAs generativas? Ao integrar as inteligências artificiais no ambiente educacional, é importante estabelecer diretrizes claras sobre o que os estudantes devem ou não fazer para poder garantir que o uso dessas tecnologias seja produtivo, ético e alinhado aos objetivos educacionais. Vamos então para as atividades que os estudantes são autorizados a fazer. Primeiro, exploração criativa. Autorizar o uso de IAs generativas para atividades criativas, como escrever histórias, criar ideias para projetos, arte digital e tantas outras coisas, para poder estimular aí a criatividade e o pensamento inovador. O auxílio na pesquisa, outra coisa que deve ser autorizado. Permitir que os estudantes utilizem as IAs para auxiliar nas pesquisas acadêmicas, como gerar resumos de textos, explorar diferentes perspectivas sobre um tema, encontrar referências relevantes e tal. Terceiro, a questão da personalização do aprendizado. Incentivar o uso de IAs para personalizar o aprendizado, permitindo que os estudantes adaptem o conteúdo educacional às suas necessidades individuais e estilos de aprendizagem. Aquilo que a gente está fazendo no curso quando a gente ensina a criar os seus GPTs ou a elaborar os seus prompts personalizados. Devemos incentivar também a prototipagem e simulação, permitir o uso de IA para poder criar protótipos rápidos de ideias, simular cenários que ajudem na compreensão de conceitos complexos em áreas como engenharia, ciência, economia ou qualquer outra área complexa. Atividades que os estudantes devem ser desautorizados a fazer. Primeira coisa, plágio e fraude acadêmica. Desautorizar o uso de IAs para criar trabalhos acadêmicos ou respostas de avaliações que sejam submetidos como se fossem do próprio estudante, pois isso constitui plágio e desonestidade acadêmica. Segundo, geração de conteúdo inapropriado. Proibir a geração de conteúdo ofensivo, prejudicial, garantindo que as IAs sejam usadas de maneira ética e respeitosa. Outra coisa, desinformação e manipulação. Desautorizar o uso de IA para criar ou disseminar informações falsas, manipuladoras, tendenciosas, evitando que os estudantes contribuam para a propagação do que nós chamamos de fake news ou desinformação. Devemos também alertar para a questão da dependência excessiva, evitar que os estudantes se tornem excessivamente dependentes das ferramentas digitais, como escrever ensaio, resolver problemas simples, o que pode comprometer o desenvolvimento de habilidades fundamentais. Devemos alertar também sobre a invasão de privacidade ou dados, proibir o uso de IA para acessar, manipular, disseminar informações pessoais sem consentimento, preservando a privacidade e a segurança de dados.
Estabelecendo, portanto, essas diretrizes e muitas outras, estaremos aí incentivando o aprendizado e a inovação, protegendo simultaneamente a integridade acadêmica e ética dos estudantes. Quais os riscos e os benefícios das IAs generativas na educação? Atento para a imagem, ela já está falando tudo. É urgente formular normativas para a apropriação das IAs generativas no ambiente acadêmico. Incentivar as discussões em sala de aula sobre a apropriação de IA, refletindo sobre os benefícios e ameaças do uso dessas tecnologias. Alertar para os aspectos controversos derivados da apropriação da IA no ambiente acadêmico, como alucinações, viés discriminatório de algoritmos, direitos autorais, privacidade, desinformação e exclusão digital. Portanto, destacar a importância da transparência, refletindo criticamente sobre os riscos inerentes ao uso da IA. E, por último, avaliar com atenção os resultados produzidos por ferramentas de IA, de modo a evitar resultados falsos e enganosos. Diante de tudo isso, é urgente a redefinição do papel da escola na era das IA generativas. Estudantes do século XXI, imersos em variados saberes através da tecnologia, encontram uma escola que permanece estagnada em práticas do século XIX. Portanto, frequentar a escola torna-se comparável a visitar um museu, onde o conhecimento parece fossilizado e desconectado da realidade atual dos estudantes. Com a tecnologia IA ao alcance de todos, o conhecimento é acessível através de um clique e não se limita ao espaço físico da sala de aula. É fundamental, portanto, que a escola aceite o desafio de se transformar, revolucionando suas práticas, perspectivas pedagógicas e objetivos. Traduzindo, mudança de paradigma. A escola deve não apenas facilitar o conhecimento, mas tornar-se disruptiva, desafiando e problematizando o conhecimento existente. Isso significa preparar a comunidade educativa a pensar criticamente sobre o conhecimento, em vez de simplesmente recebê-lo. Isso, portanto, pede um novo modelo educacional. A escola deve facilitar o espaço para questionamento, dúvida, pensamento crítico, em vez de impor conhecimentos fechados. Para isso, é urgente mudar o papel do educador e a função da escola, para poder adaptar-se à rapidez da transformação do conhecimento na era digital. Resumindo, educação permanente, lifelong learning, LLL. É por isso que a gente convida você para continuar aprendendo com a gente, participando do curso Comunidade de Inteligência Artificial para Professor. Somos dezenas de professores e falta você para a gente continuar aprendendo ao longo da nossa vida. Toda semana tem aula nova dentro da plataforma, dentro do curso Comunidade que está na plataforma da Hotmart. Se você desejar fazer parte, basta ler esse QR Code. Quero agradecer muito a sua presença. Espero que essas questões e respostas tenham despertado ainda mais a curiosidade de você fazer parte da nossa comunidade. As respostas foram extraídas dessa interação contínua que eu tenho, não só com as referências bibliográficas que a gente vem tendo acesso ultimamente para entender esse contexto, mas, sobretudo, com a interação feita
via ChatGPT. Como vocês já viram, eu tenho dezenas de GPTs personalizados com esse objetivo de escolher um campo e poder dialogar de forma mais direcionada com aquele campo de pesquisa. Poder dialogar com as IAs generativas é o que há de mais revolucionário, enigmático e encantador. Faz bem conversar com ela, claro, sempre questionando, problematizando um pouco aquilo que eu fiz ao dialogar com o ChatGPT, respondendo essas perguntas feitas neste vídeo. Se alguma dessas perguntas fez sentido para você, compartilhe, comente, acrescente. O que faltou nas respostas aqui das perguntas elaboradas? O que mais você acrescentaria? Aqui é apenas para a gente instigar a reflexão e poder continuar conversando, aprendendo no nosso curso Comunidade de Inteligência Artificial. Beijo no seu coração para quem está no curso. Parabéns pela sua presença e, sobretudo, pela sua motivação em estar sempre aprendendo algo novo. Você que ainda não está no curso, bem-vindo. Isso aqui é apenas fragmentos do papo. É claro que lá o papo é mais prático, é como usar as IAs generativas, sobretudo o ChatGPT. Essa aula aqui é mais reflexiva, mais problematizadora, para mostrar o tamanho da revolução silenciosa que está acontecendo no mundo da comunidade educacional. Beijo no seu coração. Mais uma vez, muito obrigado.